Olá, mais um domingo por aqui. Bom dia, crianças! Como vocês estão? Tudo certo aí na casa de vocês? Com a família de vocês? Por aqui tudo certo. E eu espero que com a tia Fernanda também esteja tudo bem. No próximo domingo ela já estará conosco. Quem tá aí com saudade dela? Tô com muita saudade da tia Fer. E nós gostamos por aqui de cantar muitas músicas que falam de animaizinhos, né? Cantamos músicas de peixes, que falam de elefante, de urso polar. Nós também cantamos sobre as ovelhas, que são animais, mas que na Bíblia representam nós, o povo de Deus, Ele que é o nosso pastor. E hoje nós iremos cantar uma música, vamos ver se vai dar certo. Ela é bem legal de cantar pessoalmente, frente a frente, para a professora, para o nosso colega. E ela fala sobre a criação principal do nosso Deus, que somos nós. A tia Miriam vai fazer uma pergunta, aí você vai me responder. Quem? Eu? Sim, você. Foi feito à imagem de Deus. Você. Quem? Eu? Sim, você. Foi feito à imagem de Deus. Se Deus me fez semelhante assim, pra Ele eu sou especial. Também pode ser feita com um colega, com um irmão, ou talvez o seu pai que esteja ao seu lado. Vamos tentar assim? Você. Quem? Eu? Sim, você. Foi feito à imagem de Deus. Você. Quem? Eu? Sim, você. Foi feito à imagem de Deus. Se Deus me fez semelhante assim, pra Ele eu sou especial. Você. Quem? Eu? Sim, você. Foi feito à imagem de Deus. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você aonde está? Quantas perguntas nas nossas músicas de hoje? E para essas duas músicas, para essas duas perguntas, nós temos que ter a nossa resposta, né? Que nós somos sim feitos à imagem do nosso Deus e isso nos torna mais especial que todo o restante da criação. E também nós temos que saber que para ir para o céu existe um único caminho, uma única porta. E para você estar do lado de dentro dessa porta, o único caminho é Jesus. Então nós temos que crer nele para estar dentro dessa portinha, né? Vamos orar então para o momento da nossa história. Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça em atenção e fecho os olhinhos em oração. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Hora bendita de oração, que acalma o aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Nosso Deus amado, obrigado por mais uma aula em que estamos aqui, através deste vídeo, para cantar, para louvar ao Senhor juntos e para aprender mais de Ti. Obrigado pela vida de cada criança que está assistindo. Que o Senhor me abençoe agora para ensinar Sua palavra a eles. Em nome de Jesus, amém. Nós chegamos na nossa última aula sobre Jonas, sobre o profeta Jonas. Quem aí está gostando de aprender sobre ele? Como será que termina essa história? Vocês aí conseguiram ler o livro? Hoje nós cantamos que o nosso Deus nos fez muito especiais. Nós temos expressões, a gente está feliz, a gente sorri. Quando a gente está triste, a gente fica com a nossa feição, com o nosso rosto triste. Ou quando a gente chora, saem as nossas lágrimas pelos olhos. Então a gente consegue ter muitas expressões e isso nos torna diferentes. E a história de hoje tem a ver com uma expressão, com um jeito que nós fazemos bastante desde que nós nascemos, que é a raiva. Quem aí já ficou com muita raiva de alguma coisa? A nossa história de hoje tem a ver com essa expressão. Para isso, nós precisamos voltar e lembrar a nossa história desde o começo. Nossa primeira aula foi sobre a fuga de Jonas. Lembra que ele fugiu, ele desobedeceu a Deus, comprando uma passagem para um outro lugar, ao invés de ir para onde Deus havia mandado? Depois disso, nós vimos que Deus deu uma lição em Jonas. Ele foi expulso daquele barco e acabou sendo jogado ao mar e engolido por um grande peixão.
E também nós vimos numa terceira aula que dentro desse peixão, onde ele passou 3 longos dias, né? Ele orou ao Senhor. Na nossa quarta aula, nós vimos que Deus foi muito misericordioso e bondoso com Jonas e deu a ele mais uma chance. E esse peixão cuspiu ele numa praia. E ele daí foi para Nínive, o lugar onde ele deveria ter ido lá no começo. E nós vimos também que em Nínive, mesmo não querendo, ele começou a pregar, falar que se aquele povo não se arrependesse, Deus iria destruir toda aquela cidade. Nós terminamos a aula passada falando que todo aquele povo se converteu, se arrependeram dos seus pecados e queriam estar próximos de Deus. Eles queriam ir para o céu. E Jonas ficou com muita raiva, pois ele não gostava daquelas pessoas. Ele queria que Deus sim destruísse todo aquele povo. E ele ficou vendo, a Bíblia conta que ele estava assistindo todo aquele povo arrependido, orando ao Senhor, e o coração dele, a sua face, a sua expressão era de muita raiva. E agora, no último capítulo do livro de Jonas, veremos que ele orou novamente ao Senhor, por causa de toda essa sua raiva, de toda essa sua ira. Vamos ler versículo 1 e 2? Isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependestes do mal. Peço-te a Deus, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Olha só que como Jonas estava exagerado. Vejam como Jonas foi diferente do nosso Senhor Jesus, quem é o maior dos profetas. Ao invés de fazer como Jonas, que não teve bondade no seu coração, Deus fica muito contente quando nós nos arrependemos, quando nós oramos a Ele, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Será que podemos aprender com esse momento, com essa raiva de Jonas? Nós aprendemos que ter raiva e continuar com ela é pecado. Isso desagrada muito a Deus. Pois assim como Jonas, nós também ficamos muito irados, não é mesmo? Quando algo não acontece como nós queríamos, a gente fica brabo, né? Às vezes se o papai ou a mamãe não dão algo que a gente queria, ou a gente não vai passear no lugar que a gente queria muito, ou toda esta pandemia, o coronavírus, que nos deixa em casa, nos deixa mais isolados e faz com que nós não possamos voltar para a escola, né, ver os nossos colegas, poder nos abraçar, poder contato com as pessoas. Isso muitas vezes nos deixa irado, né, a gente fica bravo, porque ninguém na verdade queria que isso estivesse acontecendo. Mas nós devemos orar ao nosso Senhor quando isso acontece, porque quando a gente está com raiva, a chance da gente continuar pecando é ainda maior, porque a gente acaba desagradando com o nosso jeito, às vezes nós falamos coisas muito ruins e nesse momento a gente não pensa direito. Por isso, quando a raiva vem e nós queremos continuar nesse pecado, nós devemos orar ao nosso Deus e conversar com Ele, falar: ai Senhor, está tão difícil, eu tô com muita raiva, eu queria ter saído, queria que os meus pais tivessem me dado aquele presente, queria que os meus avós não estivessem doentes, isso tá tão difícil para mim. E nesses momentos nós devemos orar ao nosso Deus para a gente ter sabedoria para lidar nessas situações. Orar a Deus no momento da raiva é a coisa certa a se fazer. Versículo 4, a Bíblia nos diz aqui que Deus pergunta se Jonas tem razão de ficar tão bravo, tão irado assim. Jonas não disse coisa alguma e ainda foi para fora da cidade. Enquanto ele ficava lá olhando todo aquele povo, o calor ia só aumentando, o sol estava cada vez mais forte. Naquele lugar onde Jonas estava observando a cidade, Deus fez nascer uma planta para que ele pudesse ficar fresquinho numa sombra, sem sofrer com aquele imenso calor. E com isso, Jonas ficou muito alegre, ele ficou pulando de alegria ao ver aquela planta que faria sombra para ele e deixaria ele bem fresquinho. Mas no outro dia, Deus mandou uma lagarta comer aquela planta e ela secou, já não fazia mais sombra. Quando Jonas acordou com o sol batendo forte na sua cabeça, novamente ele teve raiva. Jonas ficou irado de novo. Ele ficou com tanta raiva que ele exagerou por uma segunda vez. Às vezes a gente faz umas birras assim, né? A gente quer alguma coisa, quem aí já viu? Ou talvez até já fez isso no mercado.
que quer alguma coisa, ou em alguma loja, no shopping, e fica brabo, irado com os pais e diz: eu quero, batendo os pés assim. Que vergonha, né? Voltando para nossa história, Deus, com muita paciência, perguntou novamente a Jonas: Jonas, você acha que tem razão em ficar com tanta raiva por causa de uma planta? Deus poderia ter ficado com muita raiva de Jonas também, né? Ter dado uma bronca nele. Vamos ver o que ele fez aqui com o versículo 20. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite apareceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro terminou assim. Nós não sabemos o que Jonas fez, como Jonas continuou a história, mas nós aprendemos mais uma vez que o nosso Deus é misericordioso, Ele é bondoso e Ele nos ensina, mesmo quando nós estamos pecando assim, e Ele ama o seu povo. Nós aprendemos que o nosso Deus nos ensina quando nós estamos em momentos difíceis assim, com raiva, e nós precisamos ter muita sabedoria e orar a Ele, pedindo ajuda mesmo. Senhor, por favor, me ajude, pois eu não sei o que fazer. Eu estou com isso dentro do meu coração, estou com vontade de quebrar tudo. Quero bater o meu pé aqui, mas por favor me ajude, porque eu não quero pecar, eu não quero desagradar o Senhor. Nós devemos ser como nosso Senhor Jesus, que passou por esta terra e demonstrou ter sido sempre calmo, ter sido bondoso. Nós precisamos ser assim, pessoas mansas. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Papai, obrigado porque hoje nós terminamos este livro de Jonas e aprendemos com este profeta, por meio da Bíblia, que é a sua palavra, muitas e muitas coisas. Hoje nós aprendemos sobre raiva, que isso não é algo que agrada ao Senhor, isso é pecado. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria, para que nós pensamos sempre antes de falar, quando vier aquela vontade de explodir, que o seu Espírito Santo esteja no nosso coração e a gente possa agir de uma maneira que agrade ao Senhor. Sermos bem parecidos igual ao nosso Senhor Jesus, sempre calmo, sempre bondoso, sempre agradando o Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos isso. Amém. Beijo, meus queridos, até a próxima!